A gente começou com artifícios para estimular o apetite do Benjamin. E o que aconteceu foi que eu lembro de uma vez que a gente estava indo para um churrasco, e era um churrasco muito bom, com cortes nobres, e Benjamin falou: não estou com fome, não quero comer não. E aí de repente, quando a gente acende a churrasqueira, aquele cheirinho começa a permear o ambiente. Cheirinho de churrasco, coisa boa, né? E aí de repente Benjamin falou assim: eu quero. E ele experimentou. O meu ministério hoje, a minha paixão, é acender a churrasqueira. É colocar a carne para queimar, para o seu espírito despertar uma fome no seu interior. Acender a brasa, abanar, inspirar, provocar, despertar, de forma que o seu apetite espiritual venha romper e tomar conta, e você não pense mais nada, a não ser se alimentar da palavra e beber da presença acima de qualquer outra coisa. Vamos começar com uma história. Existia um rei muito conhecido, tinha um reinado sólido, ele era conhecido por sua bondade, pelo seu caráter, pela sua integridade. Era um reino vasto, com muitas florestas e campinas, com palácios suntuosos. Ele era conhecido por honrar e valorizar seus súditos. Era uma pessoa de muito exemplo, uma referência. Ele era muito mais do que uma pessoa que ocupava um cargo. Ele era uma pessoa que manifestava bondade, e todos o amavam. Era um rei muito amado. E esse rei, ele tinha um filho, príncipe, e à medida que seu filho ia crescendo, ele colocou o filho numa escola para estudar, com muitos sábios do seu reino. E o que aconteceu foi que, num determinado momento, em que o seu filho ia atingir a maioridade, com 18 anos, o rei então enviou o seu filho para estudar com o seu próprio mestre, o mestre que o havia formado, que o havia moldado seu caráter e transformado. Então, de repente, aquele menino que cresceu num ambiente quase perfeito, de muita bondade, de muita retidão e integridade, um ambiente perfeito, de repente esse menino é enviado para estudar, né, com esse mestre. E ele foi animado e falou assim: eu vou aprender como meu pai aprendeu, e eu vou me tornar como naquilo que meu pai se tornou. E quando ele chegou lá, o mestre chegou para ele e falou o seguinte: olha, você não vai passar tempo comigo aqui não. Aí ele: ué, não? Não. Você vai sair do templo e você vai viver durante 1 ano na floresta. E eu quero ter uma missão para você. Durante 1 ano, você vai catalogar, você vai prestar atenção, você vai observar os sons da floresta. Pode passar o próximo slide, por gentileza. E esse príncipe, então, vai para a floresta, e nessa floresta ele começa a prestar atenção. Só que era um ambiente muito adverso. Você sabe, uma floresta perigosa, não é nada confortável. Então as suas vestes reais começam a rasgar. Ele não tem mais um lugar para dormir. Ele precisa deitar ao chão, colocar a cabeça numa pedra. Não tem mais o conforto do palácio. Não tem mais servos para o servirem. E ele precisa aprender a interagir e lidar com a natureza. E acima de tudo, cumprir a sua missão, que era observar os sons da floresta. E ele passa, então, os seus dias sobrevivendo e registrando os sons que ele encontrava na floresta. E após 1 ano, ele finalmente, contando os dias, finalmente ele volta para o templo, vai conversar com o mestre, e ele começa a dizer: mestre, eu pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo na grama, o zumbido das abelhas e o barulho do vento cortando os céus.
E ao terminar o seu relato, o mestre então diz o seguinte para o príncipe: muito bem, bom relato, mas você ainda não ouviu o que precisa ser ouvido. Você vai voltar para a floresta e você vai ficar mais um ano. Eu quero que você ouça algo além disso. Eu quero que você preste mais atenção. E o príncipe então, abatido, cabisbaixo, entendendo que ele passava por um processo, voltou para a floresta e ele não entendia o que mais. Eu acho que eu já ouvi tudo. Eu convivi um ano. Eu não sei, eu rodei a floresta inteira. Eu ouvi o som dos ursos, eu ouvi o som do rio, do amanhecer, eu não sei mais o que falta ouvir. Então, novamente, ele passa um ano e depois de 10 meses do segundo ano, ele estava ali na floresta, quando de repente, numa manhã, amanheceu o dia e de repente ele percebeu um som que ele nunca tinha percebido antes. E ele falou assim: eu acho que era isso que o mestre se referia. Ele começou a prestar tanta atenção, porque ele não queria ficar mais um ano ali. Ele começou a prestar tanta atenção, que ele começou a ouvir o som das flores desabrochando, o som da grama bebendo o orvalho da manhã, o som do amanhecer, da luz percorrendo, perpassando as folhas, as árvores da floresta, os pássaros cantando. Ele começou a ouvir sons muito mais profundos, muito mais fortes. Uma sensação de encantamento tomou conta desse rapaz. E ele ficou ouvindo ali. Quando retornou ao templo, ele contou ao mestre: mestre, quando eu prestei atenção, eu pude ouvir o som das flores se abrindo, o sol nascendo, aquecendo a terra, a grama. E o mestre, sorrindo, acenou com a cabeça e disse: ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se transformar numa grande pessoa. Apenas quando aprendemos a ouvir o coração, os sentimentos mudos das pessoas, seus medos não confessados, suas queixas silenciosas, uma pessoa pode inspirar confiança ao seu redor. Entender o que está errado, entender as reais necessidades de cada um. Porque a morte do espírito começa, presta atenção, a morte do espírito começa quando as pessoas ouvem apenas palavras pronunciadas pela boca, sem atentarem para o interior, para ouvir sentimentos, desejos e opiniões. É preciso, portanto, ouvir o inaudível, o lado não mensurado, aquilo que mais tem valor no ser humano, que é o seu lado interior. Na última semana eu passei 5 dias internado. E eu, por toda a minha vida, eu sempre fui uma pessoa de atividades, de realizações. Sou um realizador. Eu basicamente presto atenção no que Deus está fazendo. E eu quero cooperar, quero participar, quero estar me envolvendo, dedicando a minha vida a isso. Graças a Deus, essa tem sido uma grande realização. Eu de verdade sinto que eu vivo um sonho. Eu vivo realizado por saber que eu estou cooperando com os negócios do meu pai. Mas essa pausa foi muito importante na minha vida. Foi uma pausa de 5 dias. 5 dias que eu estive offline. 5 dias que eu estive sozinho num quarto. Parte desses 5 dias eu estive sozinho. Boa parte do tempo eu ficava olhando pela janela e nada mais. TV desligada, olhando simplesmente pela janela, olhando para a natureza, tendo uma experiência similar ao do príncipe, olhando uma floresta, percebendo o que eu não percebia antes, refletindo no que eu não refletia antes. E eu sinto que eu cresci em sensibilidade. Meu desejo essa noite é que você cresça em sensibilidade. Amém? Mas nós temos um problema. E esse problema está escondido em alguns fenômenos. Eu quero listar para você 3 fenômenos essa noite.
eu quero contar para você 7 episódios bíblicos a respeito de sensibilidade e de ouvir. Quero começar com uma frase que diz o seguinte: nenhum fenômeno surge sem causa. Um fenômeno chamado causa produz inevitavelmente outro chamado efeito. Então, causa produz efeito. O fenômeno causa produz o fenômeno efeito. O primeiro fenômeno que eu quero falar é um fenômeno social, chamado blasé. Blasé é o termo escolhido por antropólogos para descrever um problema real da pós-modernidade. Um problema que eu e você precisamos lidar. É possível que você esteja infectado pelo câncer do blasé e você nem sabe. Assim como existem algumas pessoas infectadas com Covid, são assintomáticas, não fazem ideia de que estão infectadas e estão transmitindo, não é verdade? Da mesma maneira, existe uma grande possibilidade de você estar infectado por esse fenômeno social, antropológico, chamado blasé, e você não faz ideia. O que é blasé? Blasé é um estado de entorpecimento, anestesiamento, pelo excesso de estímulos sociais. Termos como cancelamento, extremismo, polarização, escândalos morais, escândalos religiosos, escândalos financeiros, golpes, corrupção, problema. Somos expostos tão frequentemente a essas questões sociais, problemas graves de racismo e outros ismos, que vão cutucando, e a gente acaba ficando sem sensibilidade. Esses dias que eu estive internado, eu fui muito furado. Fui muito espetado. Era acesso para tudo que é lado. Minha mão ainda está meio roxa ainda. Eu tinha um acesso em cada mão, acesso em cada artéria, no braço. Estava todo furado. E eu diariamente recebia 4 injeções na barriga. Eu não tinha mais onde enfiar, todo roxo. E o que aconteceu foi um entorpecimento. Já não sentia dor. De tanto ser picado, som. Perdão e desculpa aí o intervalo. De tanto ser picado, eu já não estava mais sentindo dor, já estava um pouco dormente o meu braço. Eu não sei se você lembra, mas quando a enfermeira ou o enfermeiro vai aplicar uma injeção, ele pega aquela liga, circunda seu braço, dá uns petelecos, não é isso? Dá uns petelecos ali. Isso é uma forma de trazer um certo adormecimento. E o que acontece é que esse excesso de estímulos está provocando uma mornidão, uma apatia generalizada. Está causando desesperança, está provocando incredulidade. As pessoas não têm mais a mesma fé no noticiário que tinha antigamente. Antes o que passava no noticiário era a lei. Eu lembro da avó da minha esposa que falava assim, passou no repórter. Ela falava, passou no repórter, então tá certo. Hoje em dia tudo é relativo, tudo é questionável, qual é o interesse por trás dessa notícia, o que está. Então isso gerou uma descrença generalizada pelos meios de comunicação, gerou fake news. Então o excesso de notícias falsas, você já não sabe no que mais acreditar. Isso gera uma grande confusão, uma grande desinformação. Isso provoca e afeta, inflige diretamente em nossas ações, reações, condutas, comportamentos. Então, na dúvida entre quem está certo e quem está errado, o que acontece no sinal amarelo? Não ultrapasse. Eu não sei se é verde, se é vermelho. Então eu vou ficar aqui. E esse
e esse fenômeno nos empurra para um estágio de letargia, de inércia. Inércia do quê? Inércia de crescimento. Crescimento espiritual. Nisso consiste a vida eterna, em conhecer a Deus. O propósito da nossa vida é conhecer a Deus intimamente, nos relacionar com Ele. E essa apatia é o nosso maior inimigo no nosso crescimento, nossa intimidade e sensibilidade com Deus. A Bíblia nos mostra vou ler para você, 4 coisas que provocam esse estágio de adormecimento, de entorpecimento. Primeira delas, em Daniel, capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, a nossos reis, nossos príncipes, nossos pais. Olha que interessante como é que ele vem filtrando, né? Vem nichando, né? Da esfera macro de um reinado, para depois do Estado e depois da família. Ou seja, o país está em confusão, o Estado está em confusão, a família está em confusão. Por que temos pecado contra ti? Então, qual é a primeira coisa que traz esse entorpecimento? O pecado. Por que temos pecado contra ti? Então, o pecado é a primeira coisa que vai atuar no seu interior para trazer um adormecimento, impedir você de ouvir o que precisa ser ouvido. Segunda coisa, está em 2 Coríntios 4, versículo 4. Desatenção. Se a mensagem parece obscura para alguns, não é porque a escondemos, não. É porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado e se recusam a dar a mensagem a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus desse século. Pensam que conseguirão dele o que desejam e nunca terão que se preocupar em crer na verdade, porque não podem ver. Eles estão cegos para a deslumbrante luz da aurora da mensagem, que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, o que eles jamais conseguirão. Olha que interessante, esse versículo 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte: não é porque estão vendo ou buscando o caminho errado, mas se recusam a dar a mensagem a devida atenção. Então o primeiro ponto que nos faz entorpecer é o pecado. O segundo é desatenção. É não prestar atenção ao que Deus está falando. É não prestar atenção ao Evangelho. É não prestar atenção aos princípios e valores que estão expressos na palavra. É não prestar atenção à voz do Espírito Santo. Terceiro ponto, próprios interesses. Romanos 11:8. O que aconteceu então? Bem, quando Israel tentou se acertar com Deus por esforço próprio, perseguindo seus próprios interesses, não obteve sucesso. Os escolhidos foram os que deixaram Deus buscá-los pelo interesse que tem por eles. Como resultado, receberam o selo da aprovação. E Israel, interesseiro, tornou-se insensível a Deus. Moisés e Isaías comentaram a respeito: estou farto de suas reclamações e do seu egoísmo. Deus obscureceu sua visão e entorpeceu os seus sentidos. Olha que interessante. Primeiro é o pecado, segundo desatenção, terceiro próprios interesses. Nossa sociedade está infectada com o câncer do egoísmo, do narcisismo, do helenismo, dos ismos, tudo que é voltado para o eu. Enquanto no Evangelho é tudo sobre Jesus. Jesus no trono, ego na cruz, e não o oposto. Para e pensa essa noite, se eu não vou ser presunçoso em afirmar
que todos os seus problemas partem disso, mas eu quero te convidar à reflexão se parte do que você está vivendo hoje não é porque o ego está no centro. Pensa nisso. Não é porque as coisas não estão do jeito que você gosta, não estão de acordo com a sua preferência, porque não foi feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Não existe caminho a não ser Jesus, cara. Não existe. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E eu posso te dizer uma coisa: eu posso passar por tudo, eu posso estar no leito do hospital, eu posso estar onde for. Se eu estou com Jesus, eu estou bem, cara. Eu estou com o Pai. Essa semana eu vi uma pessoa falando assim: entre matar e morrer, se eu tiver uma situação em que eu estiver entre matar e morrer, eu prefiro morrer, porque eu estou indo para o Pai. Morrer é lucro, cara. Hein? Mas nós temos por preciosa a nossa vida, diferente de Paulo, que não teve por preciosa a sua própria vida, antes a gastou pelo Evangelho. Quarta coisa que traz entorpecimento, que te deixa surdo espiritualmente: preocupações. Lucas 21:34. Tenham cuidado, não deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com preocupações dessa vida. Olha, ele nivela a pessoa devassa, a pessoa que é escrava de bebida, a pessoa que é escrava de prostituição. Ele iguala esse tipo de pessoa às pessoas que vivem movidas pelo medo, as pessoas que vivem movidas por cuidados dessa vida, por preocupações. Eu quero te convidar a repetir uma frase comigo essa noite. A gente vai usar ela bastante. Só quem ouve o inaudível, vamos lá, só quem ouve o inaudível contempla o invisível e vive o impossível. Só quem ouve o inaudível contempla o invisível e vive o impossível. Nós vamos agora entender o segundo fenômeno, e eu chamei ele de Canção das Quatro. No ano de 1784, Benjamin Franklin inventou uma coisa chamada horário de verão. Ele inventou isso para trazer uma economia de energia para as cidades. Por causa do solstício de inverno, os dias ficavam mais longos, então ele pensou para o verão fazer um horário em que você precisasse menos de lâmpada, precisasse menos de energia. No Brasil isso chegou em 1933, e desde 1985, quase minha idade, desde 1985, todo ano tem horário de verão. Todo ano tem horário de verão. Então há 35 anos, é a primeira vez em 35 anos que não temos horário de verão. Sabia disso? Primeira vez em 35 anos. Isso gerou um fenômeno. Gerou uma canção que você não está ouvindo. Eu acredito que a maioria nem sabe que existe. Ou melhor, eu acho que é muito forte isso. Eu acho que a maioria nem ouviu. A Canção das Quatro. Alguém faz ideia do que eu estou falando? Todo dia eu acordo cerca de 3h30, 3h20, 3h30 da manhã, já há quase 2 anos. Estou fazendo isso. Mudou minha vida. Recomendo. É um período de silêncio, um período de meditação, de devocional, de reflexão, de posicionamento, de preparação, um tempo exclusivo para o meu relacionamento com Deus.
E o que acontece é que todo dia às 4 horas em ponto, 4 horas em ponto, começa uma gritaria. Os pássaros começam a cantar loucos, mas como se não houvesse amanhã. É muito louco. O dia está amanhecendo por volta das 4h30, 4h40. Mas às 4 horas, 40 minutos antes do dia amanhecer, eles estão cantando. E eu sou meio tapado, né, cara? Eu não presto muita atenção nessas coisas, não. Mas o fato de estar em silêncio, o fato de estar em estado de meditação, de contemplação, comecei, gente, ontem aconteceu a mesma coisa, hoje de novo, mas nem amanheceu ainda. Eu sempre achei aquela coisa do galo cantar, do sol, né, nascer, etc. Eu achei que a natureza reagia à luz do sol. Faz sentido meu raciocínio? Eu achava assim. Mas eu descobri que 40 minutos antes do sol nascer, os pássaros acordam loucos e começam a cantar. Cientistas da Universidade de Duke concluíram que os pássaros cantam para se preparar. Olha que interessante. Estava falando do horário de verão, certo? Como mudou, depois de 35 anos mudou, os pássaros precisaram se adiantar. Por quê? Porque é a hora em que o homem não tem intervenção. Agora, olha que informação preciosa. Eles fizeram a mesma pesquisa em cidades e no meio do mato, da mata, da selva, da floresta. E os pássaros da floresta, eles cantam 5 horas depois do que os pássaros que estão numa cidade. E eles ficaram intrigados porque os pássaros da cidade cantam 40 minutos antes do sol amanhecer, 5 horas antes do que um pássaro que vive na floresta. Porque eles não querem disputar com o ser humano, com a movimentação, com o carro, com os barulhos da cidade. Então, no tempo de absoluto silêncio, eles despertam. Sabe para quê? Eles começam a treinar o canto deles. Essa foi a descoberta desses cientistas. Eles começam a treinar o canto dele, porque na viração do dia, o canto deles tem que estar completamente afinado. E por que os pássaros precisam se preparar para a viração do dia às 6 horas da tarde? Porque era a hora que Deus vinha encontrar com a criação. Falhou a voz. É a hora que Deus vinha encontrar com a criação. Amém? Olha que fantástico. No jardim do Éden, os pássaros ainda vivem como se estivessem no Éden. Não é incrível? Mais uma descoberta que eu fiz. Esses dias alagou a cidade, não foi isso? Sabe o que mudou para os pássaros? Absolutamente nada. Choveu, temporal, tempestade, nada impede um pássaro de cantar às 4 da manhã. E ele canta para se preparar. Ele canta porque ele precisa. E eu me perguntei, mas por que não junto com o sol? E eu fiquei pesquisando, li alguns artigos científicos e eu entendi que o pássaro, eu descobri que o pássaro ele tem uma visão muito melhor do que a do ser humano. O ser humano comparado a um pássaro é tido como daltônico, porque o pássaro ele tem a capacidade de enxergar luzes ultravioleta. Agora é mais fantástico ainda, por quê? Porque a luz ultravioleta faz com que a perspectiva do pássaro tenha muito mais detalhes nas cores. É como se houvesse um número maior de cores. E através dessas cores, o que para nós é tudo canário belga, que é tudo a mesma cor, para ele com a luz violeta, ele consegue perceber diferenças que faz com que ele entenda que aquela é a fêmea dele. É por causa dos raios ultravioleta que ele identifica o ovo
como sendo dele. Então a luz o permite enxergar. Não importa quão boa seja a sua vista, sem luz todo mundo é cego. Então os pássaros precisam da luz para descobrir quem eles são e o que é deles, a quem eles pertencem, o que é deles. Da mesma maneira, nós precisamos de uma experiência com Deus, nós precisamos de contato, nós precisamos ser iluminados no nosso entendimento. Por isso o apóstolo Paulo orou dizendo: eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que você venha saber qual é a esperança da vocação que há em você em Cristo Jesus. Nós precisamos de ter iluminado os nossos sentidos espirituais. Os pássaros ouvem o que você não ouve, vê o que você não vê e vive aquilo que você pode viver. Por que eu estou falando de pássaros aqui? Não esquece de mim não, hein? Por quê? Porque a Bíblia, através das palavras de Jesus, nos orienta. Mateus capítulo 6. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, contudo o Pai Celestial as alimenta. Você tem muito mais valor do que elas. Nós temos aqui um chamado de Jesus, presta atenção. Olha, vocês que estão lutando, vocês que foram entorpecidos pelo pecado, vocês que foram entorpecidos pelas preocupações dessa vida, pelos próprios interesses, vocês prestem atenção às aves. Preste atenção. Por quê? Por que presta atenção? Por que Jesus queria que você prestasse atenção no raio de um passarinho? Que lição que Jesus quer que você aprenda? Que ele não amanhece, ele não acorda, ele não faz outra coisa sem antes abrir a boca para glorificar a Deus. Se abrir a boca para se preparar, para se encontrar com Deus, sem aguardar com expectativa a iluminação para que ele possa entender a sua identidade, o que lhe é seu. Nós precisamos observar as aves e aprender com elas. Por quê? Só quem ouve o inaudível, contempla o invisível e vive o impossível. Vamos repetir? Só quem ouve o inaudível, contempla o invisível e vive o impossível. Meu irmão, permite aqui um puxão de orelha rapidão. Aí, acabei de sair do hospital. Estou suando igual uma torneira. E eu estou dando 100% aqui. Eu posso contar com 100% de vocês? Valeu. Vamos lá. Fenômeno 3. Frequência alfa de Hansberger versus ressonância Schumann. Em 1821, Hansberger construiu, esse cara aí, ele construiu esse equipamento chamado EGG. E pela primeira vez, ele conseguiu mensurar a frequência do cérebro humano e ele chamou de ondas alfa. Ele descobriu que as ondas alfa estavam na frequência de 7,83 Hz. Presta atenção. 30 anos depois, em 1851, a mesma revista científica publicou um artigo de um outro cientista alemão chamado Schumann, que ele calculou a frequência da Terra. A frequência vai de 0 a 1000. E ele chegou à conclusão de que a frequência do planeta Terra, pulso eletromagnético da Terra, era de 10 Hz. E ele ficou assombrado de quão próximo a frequência da Terra era das frequências das ondas cerebrais. E aí o que ele fez? Ele estudou com mais afinco, reuniu seus alunos. Esse cara aí reuniu seus alunos. E ele estudou com mais afinco. E ele novamente fez experimentos mensurando as descargas elétricas de trovões. E ele chegou ao número de 7,83 Hz. A mesma frequência das ondas cerebrais, as ondas alfa.
e ficou conhecido como ressonância Schumann. Uma frequência idêntica à frequência do cérebro. Essa frequência do cérebro, ela controla o nosso desempenho, a nossa criatividade e inclusive o nosso sistema imunológico. Olha que interessante. Essa pesquisa revelou então uma conexão profunda entre a saúde do ser humano e a frequência do planeta Terra. Mas, em 2011, o prêmio Nobel, um homem chamado Luc Montagnier, fez uma descoberta ainda mais impressionante. Ele descobriu que a frequência Schumann estava relacionada diretamente com o início da própria vida. Entre as descobertas que esse homem fez, ele descobriu algumas sentenças, algumas declarações científicas que contrariavam os próprios princípios científicos. E ele afirmou essa frase aqui, ó: a vida não pode existir se não houver um local onde ela existia anteriormente. Vou repetir. A vida não pode existir se não houver um local onde ela existia anteriormente. Tá. Então, se a vida surgiu no lugar onde já existia vida, então onde tudo começou? Quando observamos os primeiros capítulos de Gênesis, nós entendemos: a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra dizer vem da mesma raiz da palavra trovão. Opa! Por quê? Porque é uma frequência. É uma descarga. São ondas. Vibração emitida pelas cordas vocais. Cordas vocais são músculos que reagem a algo inefável, não palpável. Olha que interessante isso, gente. Existe em você um dispositivo que conecta o mundo das ideias com o mundo natural, o mundo sobrenatural com o mundo natural. Algo que você sente no seu coração, no seu espírito, te leva a pronunciar, balbuciar, combinar consoantes e vogais. E essa combinação faz os músculos das suas cordas vocais vibrarem, e isso emite um som. Esse som se propaga e afeta pessoas que decifram esses códigos de linguagem e reagem e interagem a eles. Você tem um dispositivo, você tem um interruptor que liga e desliga o sobrenatural. Aqui, ó. Suas cordas vocais. Por isso a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava. Existem promessas pairando sobre a nossa cidade. Existem promessas pairando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu propósito, sobre o seu destino, sobre a sua essência, sobre quem você é, sobre a sua vida interior, sobre as suas emoções, sobre o seu espírito. Você é espírito. Você é espírito. Você tem uma vida espiritual. Você foi resgatado, comprado, remido, foi vivificado com Cristo. Agora você é nova criatura. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O homem era barro, até que Deus soprou sobre ele o seu pneuma, o seu espírito, e o homem então se tornou alma vivente. Antes de você sentir, eu quero te dizer: seu espírito está aceso, seu espírito está desperto, mas ele pode estar entorpecido por causa do pecado, por causa dos próprios interesses, por causa
Voltando aqui, por causa de desatenção e por causa de preocupações. Você pode estar apagadinho, bela adormecida. Com um príncipe, com o rei dos reis, no pé da tua cama e você adormecido. Existe uma canção que você não está ouvindo. Existe um som que você não está ouvindo. Nesse exato momento, nesse lugar aqui, existem ondas, frequências de rádio, música que está tocando que você não está percebendo. Porque você não tem um rádio, um aparelho decodificador. Mas a música está aqui. A notícia está aqui. Nesse exato momento. Da mesma maneira, existem promessas de Deus que, se você sintonizar imediatamente, assim como aquele jovem príncipe no meio da floresta, assim que ele percebeu, ele vai ficar encantado. E aquilo vai mudar completamente a constituição do ser dele, assim, para se tornar como o pai dele. E da mesma maneira, Deus quer despertar você, para você se transformar como Jesus. A acordar e perceber o que está além das palavras, o que está além dos sentimentos, a vida no Espírito. Jó, capítulo 26, versículo 14. E isso tudo representa apenas a ínfima parte de todo o seu poder e das maravilhas de suas obras. Um suave sussurro é tudo o que podemos ouvir de Deus. Todavia, quem será capaz de compreender a luz do seu poder? O que Jó está dizendo aqui, o primeiro livro escrito da Bíblia? Não sei se você sabe, mas é o primeiro livro escrito da Bíblia, o livro de Jó. Jó está dizendo, um suave sussurro é tudo que temos da parte de Deus. Você precisa estar atento para perceber. Você precisa estar posicionado para perceber. Só quem ouve o inaudível, contempla o invisível e vive o impossível. Eu vou te dar agora 6 personagens. Aguenta comigo aí, porque Deus está falando com você essa noite. Esquece hora. Vamos que vamos. Vou te dar 7 personagens bíblicos. Davi, 1 Crônicas 14:15, diz o seguinte: assim que ouvir um barulho de marcha sobre a copa das amoreiras, sairás à batalha, porque terá saído diante de ti o Senhor para ferir os filisteus. Davi estava sendo saqueado pelos filisteus. Ele tinha acabado de recuperar a batalha de Ziklag, tinha acabado de recuperar as suas esposas, etc. O seu gado, as suas esposas, suas riquezas. E aí novamente os filisteus continuaram a saquear. E aí Davi foi, o que ele fez? Prestou atenção. E aí, papai? E aí, Espírito Santo? E aí? O que eu devo fazer? Não foi automático perseguir, não. Deus falou o seguinte, ó: espera, vai por trás, não vai pela frente. Deus falou onde ir, mas Deus falou também quando. Deus falou o seguinte: assim que ouvires o barulho sobre a copa das árvores, aí você marcha. Deus fala o que, quando e como. Deus quer te orientar os seus passos, porque Deus ama os seus filhos. Mas você precisa acionar, acordar o seu espírito para perceber coisas. Mas eu fico imaginando, consegue imaginar isso? Davi com sua tropa de elite, os 300 de Davi, seus guerreiros valentes, todo mundo posto em ordem de batalha, ligadão, faca nos dentes, prestando atenção na copa das árvores. De repente eles veem a copa das árvores, os anjos do Senhor passando por cima da copa das árvores. Algo espiritual, cara. Não era natural não, minha gente. Algo espiritual acontecendo. Aí eles responderam, eles cooperaram
com aquilo que eles perceberam que Deus estava fazendo. Perceberam isso? A batalha do Senhor. Segundo episódio da vida de Davi. 1 Samuel 17, 43 e 48. Davi respondeu: você vem contra mim com lanças e dardos, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você zomba e amaldiçoa. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos. Eu estou prestes a matá-lo, cortar sua cabeça, entregar o seu corpo e dos seus companheiros aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus extraordinário em Israel. Todos aqui ficarão sabendo que o Eterno salva, sem depender de espada ou lança, porque a batalha pertence ao Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Preste atenção. Alguns versículos antes, Davi chega no arraial e ele ouve algo. Ele ouve uma afronta. E ele fala: quem é esse incircunciso aí, cara? Que afronta é essa aí? Ele ouve. Ele ouve que está todo mundo ouvindo. Só que ele para, ele dá um passo além. Ele quer ouvir o inaudível. Então, no processo de ouvir o inaudível, o irmão dele chega e começa a zombar dele e fala: moleque presunçoso, sai daqui. Por quê? Você sai daqui. Por que você está aqui, cara? Volta lá pro gado. Sabe o que Davi fez? Ignorou. Ele ignora o que está ouvindo naturalmente, para que ele possa perceber e discernir espiritualmente. Preste atenção nisso. Se você quer e entende que a batalha do Senhor, você vai escolher melhor as suas guerras. Você vai entender que as suas guerras não são contra seus irmãos. Que a sua guerra não é contra a carne ou sangue, não é com inveja, disse-me disse. Você vai entender que você precisa ignorar essas guerras. E você precisa prestar atenção no inaudível. Por quê? Porque quem ouve o inaudível, vê o invisível. Olha o que Davi viu. Hoje mesmo, eu vou cortar sua cabeça, entregar o seu corpo para os corvos e animais selvagens. Ele descreveu uma cena, ele imaginou, cara. Ele viu o invisível. Ele viu o que mais ninguém estava vendo. Ele previu o futuro. Ele vislumbrou o que ia acontecer. Enquanto estava todo mundo paralisado pelo medo, respondendo ao medo, ele respondeu à fé, que é a certeza daquilo que não se vê. Tem alguém aqui? Ele respondeu à convicção interior. Ele viu o invisível. E aí o que aconteceu? Viveu o impossível. Derrubou um gigante, um moleque derrubou um gigante. De 17 anos, derrubou um gigante de 2,70 metros de altura. Viveu o impossível. Vamos repetir? Só quem ouve o inaudível, contempla o invisível e vive o impossível. Eliseu, 2 Reis 6, 15 a 18. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o servo disse: ai meu senhor, o que faremos? Você já se encontrou numa situação dessa? Sem saída? E fala: o que faremos? E Eliseu respondeu: não temas. Em outras palavras, não deixe o medo determinar suas ações. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode falar para a pessoa perto de você? Mais são os que estão conosco do que estão com vocês. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O que Eliseu fez? Ouviu o inaudível, viu o invisível, viu carros e cavalos, viu que o exército do Senhor era mais numeroso no mundo espiritual do que no mundo natural.
E ele fez uma declaração compatível com a sua percepção. Por isso ele viveu o impossível. Só quem ouve, vamos repetir? Só quem ouve o inaudível, contempla o invisível e vive o impossível. Saulo, Atos 9, 3-7. Ele partiu já pelas redondezas de Damasco. Foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Caiu ao chão, ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, aquele a quem você persegue. Quero que se levante e entre na cidade, e ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque podiam ouvir um som, mas não viam ninguém. E quando se levantou, Saulo percebeu que tinha ficado cego. Olha que interessante. Saulo precisou ficar cego naturalmente para ouvir o inaudível, ver o invisível e viver o impossível. Olha que interessante. Os caras que estavam com Saulo estavam no mesmo lugar, mas não tiveram a mesma experiência. É possível você estar no mesmo lugar, onde alguém está tendo um encontro com Deus, ouvindo o inaudível, vendo o invisível, vivendo o impossível, e você não acontecer nada com você. A palavra de Deus fala que ele foi instruído. Vai para a cidade, você vai receber instruções claras do que você deve fazer. Saulo saiu dali orientado, mas seus companheiros saíram dali desnorteados. Talvez porque eles ainda enxergavam naturalmente. Talvez ainda porque eles tinham olhos para o natural. Talvez ainda porque o natural determinava a sua condição. No mesmo lugar, só quem ouve o inaudível vê o invisível e vive o impossível. Elias, 1 Reis 18, 41, 44. Elias disse a Acabe: levante-se, come e beba. É tempo de celebrar, a chuva não demora. Eu estou ouvindo o barulho dela. Olha a declaração dele. 3 anos sem chover sobre a terra. A declaração de Elias para o rei. O rei que tinha acabado de enviar servos por todas as fontes para procurar água para dar para o gado. Elias vira para o cara e fala assim: ei, para de procurar água na fonte que secou, meu irmão. Corre, porque eu ouço o barulho, o som da chuva. Eu ouço o som da chuva. Corre. Acabe se levantou, comeu e bebeu. Enquanto isso, Elias subiu o topo do Carmelo, prostrou-se em oração, com o rosto entre os joelhos, e disse ao seu ajudante: olhe na direção do mar. Ele olhou e contou a Elias: não estou vendo nada. E Elias disse: continue olhando, se necessário, olhe 7 vezes. Fala para a pessoa aí que está do seu lado aí: se necessário, olhe até enxergar. Na 7ª vez ele disse: veja uma nuvem subindo do mar. É muito pequena, é do tamanho da mão de uma pessoa. Elias respondeu: corra e diga a Acabe: sele seu jumento e desça a montanha antes que a chuva te alcance. Eu amo esse cara. Elias ouviu o inaudível, ele ouviu o som da chuva, ele viu o invisível, o que o seu servo demorou 7 vezes para ver, ele já tinha visto no espírito. E ele fez uma declaração compatível com a sua percepção. Por quê? Só quem ouve o inaudível vê o invisível e vive o impossível. Josué, capítulo 3, versículo 9. Atenção, ouça o que o Eterno seu Deus tem a dizer. Olha que interessante que Josué fala para o povo: atenção, presta atenção. Inclina seus ouvidos, preste atenção no que Deus tem a dizer. Com isso, saberão que Deus está vivo entre vocês. Expulsará da presença de vocês os cananeus, hititas, heveus, ferezeus, gigazeus, amorreus e jebuseus. Vejam que está diante de vocês a arca da aliança. Pensem nisso.
O Senhor de toda a terra está atravessando o Jordão adiante de vocês. E quando os sacerdotes chegaram ao Jordão, aos seus pés tocaram a beira do rio, as águas foram represadas na direção de Ada, perto de Zaretã. O rio secou-se até o mar de Arabá, o mar salgado. E então o povo atravessou o Jordão perto de Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca ficaram parados no chão seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava. E toda a nação atravessou o rio, e ninguém ficou com os pés molhados. Tudo começou porque Josué falou: presta atenção ao inaudível. Ouça o que Deus tem a dizer. Ouça o que Deus tem a dizer. E eles viram o invisível. E eles experimentaram, viveram o impossível. Ninguém ficou com os pés molhados. Gideão, Juízes 7, de 9 a 15. Naquela noite o Eterno disse a Gideão: levante-se e vá até o acampamento. Eu os entreguei em suas mãos. Se você ainda estiver receoso, leve o seu guarda-costas com você. Depois que você ouvir os comentários, toda a coragem e confiança que precisa irão preencher o seu coração. Ele e seu guarda-costas desceram até onde estavam os sentinelas. Os midianitas, amalequitas e vários povos do leste estavam espalhados como um enxame de gafanhotos. Os camelos eram tantos que pareciam como infinitos grãos de areia na praia. Cerca de 17.000 camelos. Gideão chegou no exato momento em que o homem contava o sonho a seu amigo. E lhe disse: tive esse sonho. Um pão de cevada vinha rolando na direção do nosso acampamento. Chocou-se contra a tenda tão violentamente que ela caiu. A tenda desmontou inteira. Seu amigo respondeu: deve ser a espada de Gideão, o israelita. Deus nos entregou e todo acampamento na mão dele. Quando Gideão ouviu o relato do sonho e a interpretação, ajoelhou perante Deus e orou. E em seguida voltou para o acampamento e disse: vamos, levante-se. O Senhor nos entregou o exército midianita. Consegue imaginar isso? Gideão era alguém extremamente inseguro. Vários episódios nos transmitem essa ideia. Primeiro, que ele estava no tanque de lagar, ali onde pisam as uvas, lavrando o trigo, escondido. Quando o anjo apareceu, ele falou: eu sou o menor da casa, da menor tribo, eu sou o cocô do cavalo do bandido. A visão que ele tinha de si mesmo era uma visão muito pequena, era a visão do menor de todos. E aí Deus chamou ele pelo que ele seria, não pelo que como ele estava. Deus chamou valente guerreiro, poderoso guerreiro. Foi assim que o anjo do Senhor chamou Gideão. E aí Gideão, ainda assim, inseguro, pediu: Deus, me dá um sinal. Se for mesmo para eu fazer isso, que amanhã eu acorde e o novelo de lã esteja molhado e todo ao redor seco. Ele acordou de manhã e estava assim o sinal que ele pediu a Deus. Aí no dia seguinte ele falou: Deus, não, peraí, eu ainda estou inseguro. No dia seguinte, amanhã, então que todo o redor esteja molhado e só o novelo seco. E aí novamente ele teve a confirmação. Ainda assim, ele estava tremendo na base. E Deus falou: peraí, eu quero que você, para você viver o impossível, Gideão, eu preciso que você ouça o inaudível. Eu preciso que você veja o invisível. Então vem comigo. Pegou de noite, foi no acampamento inimigo. A primeira barraca que ele parou, olha que o versículo diz: Gideão chegou no exato momento em que um homem contava o sonho a seu amigo. Então você imagina uma barraca de camping, e Gideão com o ouvido assim do lado de fora, quietinho, ouvindo o sonho, e o amigo dentro da barraca do exército inimigo, falando assim: rapaz, eu acho que esse sonho aí é Gideão, eu acho que a gente vai perder essa guerra.
Naquele momento, ele ouviu o inaudível. Ele vislumbrou o invisível. E ele viveu o impossível. Samuel, minha última história, estou terminando. 1 Samuel 3:1. O menino Samuel servia ao Eterno sobre a orientação de Eli. Naquele tempo, raramente se via ou ouvia alguma revelação do Eterno. Certa noite, Eli já estava dormindo. A sua vista estava fraca e ele não enxergava direito. O sacerdote velho e cego. Bem antes do amanhecer, quando a lâmpada do santuário ainda estava acesa, Samuel dormia no santuário do Eterno, o qual estava a arca de Deus. Pulando em alguns versículos à frente, versículo 8. Então Eli percebeu que o Eterno chamava o menino. E o sacerdote disse a Samuel: volte para a cama. Se você ouvir novamente essa voz, diga: fala, Senhor, teu servo ouve. Samuel voltou para a cama. O Eterno veio e ficou ao lado dele, como nas outras vezes, e o chamou: Samuel, Samuel. Versículo 19. Samuel crescia, o Eterno estava com ele. A sua reputação profética era impecável. Todos em Israel, de Dan ao norte, Berseba ao sul, reconhecia que Samuel era íntegro, um verdadeiro profeta do Eterno. E o Eterno continuou aparecendo em Siló e se revelava a Samuel por meio de sua palavra. Eu quero chamar a atenção para o primeiro versículo que eu li. Naquele tempo, não se via ou ouvia alguma revelação do Eterno. Até que certa noite, alguém ouviu o inaudível. Alguém ouviu o que ninguém mais ouvia. Você vai se lembrar que os sacerdotes eram as pessoas que Deus usava para se comunicar com o povo. E a palavra de Deus diz que a vista de Eli estava fraca. Ele não enxergava direito. Existem pessoas que contam com posições, contam com reconhecimento, mas não conseguem ouvir o inaudível. Existem pessoas que estão acomodadas em suas cadeiras. Existem pessoas que estão assentadas sobre o seu orgulho, sobre o seu pecado. Pessoas que Deus não consegue mais usar. Deus tenta. Você viu que Deus chamou. Mas ele precisou chamar Samuel, porque Eli não ouvia mais. Ele precisou levantar alguém que poderia enxergar o impossível, porque Eli não enxergava mais. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Essa é uma noite para você resolver o seu blasé, para você resolver o seu problema. Eu não sei o que especificamente tem trago entorpecimento, anestesiamento, inércia, apatia sobre o seu coração, sobre a sua vida espiritual. Talvez você precise confessar o seu pecado. Talvez você precise confessar que o seu coração está refém do medo. Talvez você precise confessar que você está muito envolvido com assuntos naturais, assuntos dessa terra, com vaidades, com questões da pós-modernidade, dia a dia, rotina, correria. Talvez você esteja mais envolvido em buscar seus próprios interesses do que os interesses do seu pai. Mas essa é uma noite que você pode dizer: pode falar, Senhor, eu estou ouvindo. Pode falar, Senhor, eu estou ouvindo. Eu prefiro ser um menino que te ouve do que um sacerdote cego. Pode falar, Senhor, eu estou ouvindo. Pode falar, Senhor, eu estou ouvindo.